Minhas irmãs, estamos de volta aqui com as nossas lives, né, nossos encontros semanais. Como vocês já têm nos acompanhado e aquelas que ainda não nos conhecem, nós somos do Ministério Zé, Mulheres com Propósito de Viver a Cultura do Reino de Deus. Amém? Então, nós queremos dar as boas-vindas a todas vocês que vocês realmente, todas nós venhamos ter um ano incrível. E o título da nossa live de hoje é o título do ano, né? Do nosso tema do ano que nós escolhemos, pela graça do Senhor, é Frutificando em Unidade. Nós cremos que a continuidade do crescimento da obra do reino de Deus é a unidade, é a base, né? A base é a liga que faz com que possamos crescer, a base seja sólida, seja firme. E nós queremos, nesse momento, começar com a oração. Como sempre, né? Nossos encontros, nós oramos e nós vamos chamar aqui qual é a nossa querida irmã que vai orar? É a Lilian. Isso, né? De abertura. Glória a Deus. Em paz do Senhor, sejamos todas bem-vindas em nome de Jesus. Vamos orar então. Em nome de Jesus. Pai amado e querido, graças te damos por esse momento. Pai, abrimos agora os nossos trabalhos do Ministério Zero, Deus, para o ano de 2025. Senhor, que venhamos ser, meu Pai, como o tema o Senhor soprou os nossos corações frutíferas no ano de 2025. Pai, que cada mulher que participe, ó Deus, deste movimento, seja, meu Pai, envolvida com o teu poder e com a tua glória, meu Pai, frutificando. Senhor, que tudo que vier a ser feito, meu Pai, ao longo do ano de 2025, meu Pai, seja frutífero, meu Pai. Deus, queremos clamar a Ti a manifestação da Sua glória, que abra-se os céus aos nossos favores. Pai, que não só na nossa vida espiritual, que seria a nossa base principal, mas também, ó Deus, na nossa família, nos nossos casamentos, em nossas finanças, ó Deus, em nossa comunidade. Deus, que todo o trabalho das nossas mãos sejam frutíferos. Pai, abençoa de maneira poderosa e gloriosa cada mulher, ó Deus, que participar destes encontros, meu Pai, que participar, ó Pai, de cada enquete feita nos grupos, meu Deus, de cada ministração que elas vierem a ouvir, a interagir, Pai, que sejam, meu Pai, envolvidas com a tua glória, que a mesma intensidade que teu Espírito se manifesta, ó Deus, aqui no momento do ao vivo, seja também manifesto, Senhor, na gravação, quando elas vierem assistir depois no canal do YouTube. Senhor, que nós possamos ser, ó Deus, aquelas, ó Pai, que a tua palavra ela tem designado para as nossas vidas. Mulheres frutíferas plantadas junto ao ribeiro, mulheres que dão o seu fruto no tempo certo. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra qualquer espírito de confusão, de contenda, de disseminação, para que, em nome de Jesus, haja unidade, como a tua filha Nívia acabou de falar. Que nós venhamos ser, meu Pai, unidas, porque nós iremos morar contigo e morando contigo na tua casa não há separações, não há divisões, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso, amado de nossas vidas, amado das nossas almas, traz um espírito de unidade, meu Pai, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, ó Deus. Pai, traz um espírito de unidade sobre os trabalhos, ó Deus, das nossas mãos, o trabalho, ó Deus, do desejo dos nossos corações, que nossos corações estejam alinhados ao teu coração, meu Pai, para que quando o teu coração bata bum, o nosso coração também esteja alinhado ao bum do teu coração, fazendo assim acontecer, ó Pai, os teus projetos, os teus desígnios, meu Pai, que o ano de 2025 seja, meu Pai, o ano em que venhamos contemplar, venhamos ver já pela fé
a materialização do teu reino sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossos lares, sobre nossas finanças, sobre, meu Pai, tudo que o Senhor assim designar para as nossas vidas. Pai, graças te damos por esse momento. Ser com cada uma de nós, ó Pai, é o que eu te clamo e já te agradeço, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos começar com a primeira palavra de hoje, aí chamar a nossa querida irmã Miriam Silfer, que vai começar primeiro falando do tema, nosso tema anual, que é Frutificando em Unidade, e também vai trazer uma palavra aí de edificação para as nossas vidas. Deus abençoe, amada Miriam. Amém. Graça e paz e misericórdia da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco e convosco em verdade e em amor. Essa saudação quem dá é João, quando ele escreve a amada irmã, e eu estendo essa saudação também a cada uma de vocês que está aqui na sala e as que irão assistir posteriormente. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais um ano que o Senhor nos permite viver e vivenciar o reino dele. Viver e vivenciar, refletindo o brilho de Cristo aonde nós formos. Neste ano, nós continuamos frutificando em unidade, porque exerce viver o reino, precisa frutificar. Glória a Deus. Jesus disse em João 15, 5, que ele é a videira e nós somos os ramos. Quem permanece nele e Jesus em nós, esse dá muito fruto, porque sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês explicando um pouco sobre o que é frutificar em unidade. A frutificação em unidade é o resultado de nós permanecermos ligados à videira e de estarmos conectados umas às outras, ou uns aos outros, como ramos. Então, não podemos produzir frutos isoladamente. Até conseguimos alguns frutos isoladamente, só que se nós não estivermos conectados, ligados à videira verdadeira que é Cristo, a nutrição e a fonte de alimentação que vem dele, e nós, ligados nele, podemos dar muitos frutos. E na comunhão é que nós vamos florescer. Amém, amadas? Glória a Deus. Em Efésios 4, versículo 3 e 4, diz que é para nós nos esforçarmos, mas não é esforçar de qualquer forma, mas diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somente em um corpo, em um só Espírito. A frutificação, ela exige o que de nós? Esforço. Mas o resultado é uma colheita eterna. Glória a Deus. E o tema que eu quero estender aqui para vocês, refletir com vocês, é sobre a oração em unidade. Nós trouxemos os devocionais, palavras de bênçãos, iniciamos, né, neste mês, há alguns dias no grupo. Se você não faz parte, entre no nosso WhatsApp, entre nas redes e participe, para você ficar por dentro do que está acontecendo, né, no grupo do Ministério Exé. E eu trouxe para as irmãs ali, para quem já ouviu no Spotify ou em outras redes, a base da oração na unidade, né? Falei sobre o coração da oração. Se você tirar a letra C, fica oração. Então, o coração da oração, Jesus externa ali para nós, em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 13, vai trazer uma introdução, né, do que é oração, como devemos orar, como não devemos orar, né? E ele nos chama a atenção sobre nós não agirmos, fazemos orações somente em público, mas a oração feita no secreto. Então, você quer falar com o Pai, é uma conversa, a oração é uma conversa com Deus,
Você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai que te vê em secreto. Mas ele também nos orienta, não só nessa passagem, mas nós podemos orar não necessariamente somente quando estivermos em casa, dentro do nosso quarto. Você pode orar e falar com Deus aonde você estiver. Porque os olhos do Senhor, quando ele passa a terra, ele procura onde estão os verdadeiros adoradores. E que possa nos encontrar como esses que o adoram em espírito e em verdade. E eu quero trazer aqui para vocês sobre a base da oração em unidade. Logicamente que o tema que eu trouxe dentro do devocional foi o coração da oração, trazendo especificamente para cada uma de nós continuarmos vivendo buscando esse relacionamento e essa intimidade com o Pai. E agora eu quero externar para você aqui a base da oração em unidade, em como fazemos parte do corpo de Cristo, e isso nós devemos, como fazemos parte do corpo de Cristo, cada um aqui é um membro do corpo. E Cristo é a nossa cabeça. Então, a base da oração em unidade está, logicamente, no Pai Nosso que estás no céu. Quando Jesus começa a oração, ele já diz, né? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus aqui, ele começa a oração destacando a palavra nosso. Ele não diz Pai meu que está no céu. Ele já nos traz aqui, nos chamando a compreender que todos nós fazemos parte de uma família. Somos todos irmãos em Cristo. Por Cristo, através de Cristo, porque tudo é para Ele, tudo vem dele, tudo é para a glória, para que o Pai seja glorificado em Jesus. Então, a unidade começa quando nós reconhecemos que compartilhamos do mesmo Pai celestial, e que pertencemos à mesma família espiritual. Em João 17, versículo 20 e 21, Jesus roga. O primeiro, quando ele fala o Pai Nosso, explicando o Pai Nosso, era para os seus discípulos ali, que ele estava externando como eles deveriam orar, porque eles estavam questionando. Os discípulos de João sabem fazer isso, e o Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vai, então, vocês querem aprender como orar? Então, Pai Nosso que está no céu. Então, você primeiro começa adorando a Deus, reconhecendo a santidade dele. Venha o teu reino, que o reino de Deus prevaleça nas nossas vidas e nos nossos lares. Seja feita a tua vontade. Então, colocando ali que nos submetendo à vontade do Pai, que é a melhor, porque é boa, perfeita e agradável. E aí, em João 17, João escreve que Jesus roga por nós, Jesus ora por cada uma de nós que estamos aqui. Jesus intercede por cada filha, cada filho que reconheceu, que já declarou, que já convidou, que Jesus faz parte da minha vida. Jesus muda a minha vida. Eu reconheço e confesso todo aquele que confessar o nome de Jesus, para esses que Jesus rogou. Não rogo somente por esses, os discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Jesus, então, ele intercede para que nós sejamos um. A unidade fala de unidade, né? Estarmos acimentados, unidos, conectados. A unidade é essencial para que o mundo creia na mensagem do Evangelho. Para que as pessoas à nossa volta creiam na mensagem do Evangelho, nós precisamos, como cristãos, estarmos em unidade, estarmos unidos. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, 12, né, dando continuidade à oração do Pai Nosso, entrando aqui no frutificando em unidade, né, continuando frutificando em unidade, o pão nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quem é o nosso pão? Jesus. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas, mas não só o pão, né? Que seja Jesus, o pão espiritual e o pão também, ele supre todas as nossas necessidades, não nos deixa faltar coisa alguma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, aqui Jesus vem nos ensinar
a pedir pelo pão nosso, destacando que Deus provê para o nosso corpo inteiro. Se Jesus é o nosso pão e ele alimenta-nos através da palavra, se nós buscarmos nos alimentar, alimentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todos os dias, lendo a palavra, nosso corpo todo vai receber essa nutrição. Jesus provê tanto o pão para o nosso, né, através da leitura da palavra, oração, buscando ao Pai, tendo intimidade, buscando esse relacionamento com Ele. Ele nos dá o pão que precisamos a cada novo dia. Por isso que a palavra diz, né, que as misericórdias do Pai se renovam a cada novo dia. E cada dia que você for ler, for meditar na palavra, você vai receber uma instrução nova para aquilo que você precisa para aquele dia. Isso nos lembra que o fruto não é individual, mais uma vez, mas ele é coletivo. Além disso, a necessidade de perdão mostra que a unidade é sustentada pela reconciliação e pelo amor. Então, perdoa. Se nós queremos que Deus perdoa-nos, nós precisamos perdoar primeiro. E para viver em unidade, nós precisamos estar em constantemente perdoando, porque somos pessoas e falhamos muitas vezes. Somos humanos e falhamos muitas vezes. Estamos buscando a cada dia a santificação. Porém, aquele que disser que não tem pecado já pecou, né? Assim diz a palavra. Então, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam de alguma forma, nos falaram alguma coisa que chegou de forma distorcida aos nossos ouvidos, nós precisamos perdoar essas pessoas e sermos prontos para nos perdoar também. Estender a misericórdia, a compaixão ao outro e a nós também. Quando nós perdoamos e liberamos perdão, eu gosto de uma frase que a nossa intercessora Maria de Jesus sempre usa, o perdão é como beber água. Se você não tem o hábito de beber água, comece a beber água com mais frequência, porque Jesus é a água da vida. Glória a Deus. Então, comece a beber água e prontamente compreenda que o perdão como beber água você recebeu de forma distorcida algo, já libere perdão, seja rápido. Não fique guardando aquilo para usar em outro momento, porque quando você orar, as suas orações não chegarão, não passarão do teto. Então, quando nós perdoamos e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, Pai, eu perdoo aqueles que fizeram mal a mim, ou eu também busco pedir perdão àquele que, de alguma forma, eu ofendi. E libero perdão para aqueles, né, que, de alguma forma, chegou ruídos no meu ouvido. Assim o Pai, ele irá nos perdoar. Assim a nossa oração, ela irá passar do teto. Porque, ó, quão bom e agradável é quando nós vivemos unidos, os irmãos. Somos como o óleo precioso sobre a cabeça. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, do 1 ao 3. Então, ó, quão bom e agradável é nós vivermos unidos em unidades, porque nós somos irmãos que cremos em Cristo, que professamos a fé em Cristo, então nós temos que estar unidos. Irmãos unidos, fazemos parte do corpo de Cristo. Assim, unidos em unidade, nós somos como o óleo precioso sobre a cabeça. A cabeça de quem? De Arão, né? Que fala, você leia na íntegra os versículos. Ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. A unidade, então, ela gera um ambiente onde a bênção e a vida abundante de Deus pode fluir. Glória a Deus. Aleluia. Em Gálatas, que nós tratamos, a Nívia até trouxe no nosso devocional, que nós jejuamos, consagramos, buscando ativar em nós o fruto do Espírito, a virtude do fruto do Espírito, o amor. Em Gálatas 22, versículo 23, 22, 23,
Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Só que a gente lê, a gente acha lindo, mas precisamos exercitar e fazer e ativar cada um dessas virtudes do fruto do Espírito Santo em nós. E para ativar, vai aparecer situações que é para exercitar em nós, ativar em nós esse fruto, essa virtude. Senhor, ajuda-me a amar como o Senhor ama. Então, vai surgir situações na sua vida, na minha vida, para gerar em mim esse amor como Jesus ama. Se te baterem na face, você dá outra face. Se pegarem a sua capa, você dá a túnica. E assim por diante. O fruto do Espírito ele é experimentado plenamente em um contexto de unidade. Eu já ouvi ministrações e também entendo assim que o fruto do Espírito Santo ele é um fruto. Imaginemos uma tangerina, sabem que é tangerina, né? Tangerina. Imaginemos a tangerina com seus gomos. Então, o fruto do Espírito com seus 9 gomos. E aí você vai, a cada um, experimentando e exercitando para ativar essas 9 virtudes dentro deste fruto. Onde o amor, a paciência e a bondade são praticados. De vez em quando? Não, nós precisamos praticar todos os dias. E a força da oração coletiva? Por que nós estamos falando hoje sobre a oração em unidade? Porque quando nós estamos reunidos, já vou ler aqui com vocês, onde estiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele está no nosso meio. Então, a força da oração coletiva é para não nos deixar, a parte da oração do Pai Nosso que fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Trazendo aqui, a oração coletiva tem o poder não apenas para nos fortalecer individualmente, mas também para proteger o corpo de Cristo como um todo. Para não deixar o corpo de Cristo no todo cair em tentação. Quando nós estamos orando umas pelas outras, intercedendo umas pelas outras, nós estamos com as mãos atadas e nenhuma solta a outra. Orando, intercedendo, né, seja no momento coletivo aqui, ou quando você para um momento para orar e você começa a interceder por aquela pessoa que você nunca viu, nem conhece, mas o Espírito Santo te leva a interceder por essa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 18, versículo 19 ao 20, vai dizer que se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A unidade em oração não apenas traz a presença manifesta de Deus para o nosso meio, mas também resulta em respostas concretas. Glória a Deus. A força da oração nós começamos a experimentar e a entender, logicamente, a palavra ela tem todas as diretrizes que precisamos. Em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, eu não vou ler ele na totalidade, mas você pode ler aí na sua casa, ou se quiser printar essa tela. Diz que os discípulos eles estavam reunidos, os apóstolos reunidos e em comunhão, tanto no partir do pão quanto nas orações, e todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos eles ali, né, naquele momento da igreja primitiva, glória a Deus, no começo, Jesus foi elevado ao céu e nós precisamos perseverar. Precisamos levar essa palavra que recebemos, nós precisamos partilhar com outras pessoas. Mas todos ali estavam com o mesmo propósito, em unidade. E tudo que eles faziam
era de forma que juntos, entre eles havia comunhão. Eles oravam junto e tudo era partilhado, e não havia falta de nada no meio deles. Glória a Deus. Não havia falta de nada, porque a igreja primitiva, ela é um exemplo de oração e nós precisamos nos espelhar nisso. É um exemplo de oração e de comunhão em unidade. A união deles resultou em crescimento numérico e espiritual, mostrando que o fruto da unidade é sempre abundante. Quando estamos unidos, quando estamos em unidade, o fruto que sairá do nosso meio será melhor, será abundante. Glória a Deus. Então, a oração em unidade nos protege das tentações e nos fortalece como corpo de Cristo contra os ataques do inimigo. É um ato de intercessão mútua. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero externar aqui para vocês, sejam todas bem-vindas, quem chegou depois que eu já iniciei aqui a apresentação. Esses dias, né? No momento em que eu estava orei à noite antes de dormir e peguei no sono. Nesse pegar no sono, eu comecei a falar em mistério e comecei a orar em línguas em sonho. Passei aquela noite toda intercedendo em línguas, levantei falando em mistério. E aí, eu conversando com meu marido, Fofo é o meu marido, Roberto, você já dormiu, sonhou falando em línguas, acordou falando em línguas? Ele falou assim, glória a Deus, que bom que você conseguiu dormir, né? E eu, por quê? Não, eu recebi um embate a noite toda, minha mente eu fui atacada a noite toda. Eu fui atacado a noite toda, então o seu espírito estava intercedendo e eu sei que era por mim. Aleluia. Tem coisas que a gente no mundo físico, na nossa visão limitada, a gente não consegue ver, mas Deus nos prepara, Deus nos chacoalha quando tem alguém precisando, e muitas vezes não é em palavras que nossa mente consegue compreender, mas que o nosso espírito intercede por nós. O Espírito Santo ele intercede por nós e movimenta o nosso espírito para interceder por outros, não de forma que você entenda. E aí ele dizendo que você estava intercedendo por mim, porque eu recebi cada embate assim, cada embate durante a madrugada toda. Aí passado o dia ali, que eu fui compreender com um pouco mais de clareza o que tinha acontecido. O meu espírito estava falando, né, em mistério, intercedendo por alguém, e logicamente que meu marido conseguiu entender que era para ele. E realmente era por ele, porque uma situação aconteceu, mas os anjos do Senhor estavam acampados ao redor dele, ele estava sendo blindado. Amada, nós não devemos cessar nenhum instante de orar, de agradecer a Deus. Independente das circunstâncias que estejamos passando, qual é o vale que você esteja passando, não abandone Cristo. O seu barco ele pode estar numa tormenta que os ventos vão para virar o barco, mas se Jesus está nesse barco, pode vir a tempestade que tiver. Jesus pode estar até dormindo no barco, mas ele está no barco, ele não te abandonou. Ele disse que não nos deixaria só nenhum momento. Mas ele também disse que nós, sem ele, não podemos fazer coisa alguma. Então vamos colocar Jesus no centro das nossas vidas e nas nossas orações, Jesus ser o centro também. E aqui, então, eu entrego a palavra para a próxima que vai trazer a reflexão. Que você seja abençoada em tudo que você fizer, você possa prosperar. Desde que o nome do Pai, Jesus, seja glorificado na sua vida. Quando colocar Deus em primeiro lugar, nas nossas vidas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a prioridade é o Pai, tá? Deus abençoe, amadas.
Amém, glória a Deus, né? Então, minhas irmãs, sejam bem-vindas às minhas queridas que chegaram, né? A Karina, a Esther, e a Miriam trouxe, então, a mensagem falando sobre a unidade de oração, e realmente é bem poderoso, porque a palavra do Senhor diz que o que nós concordarmos, né, em oração ali, a igreja concordar será feito, né? Além disso, nós somos comparados a pequenas brasas. Então, quando as brasas se juntam, né, a fogueira acende, né? E no caso, a gente não está falando do fogo especificamente, mas está falando que da unção do Espírito Santo. Minhas irmãs, eu quero trazer para vocês, para esse início de ano, considerando o nosso tema Frutificando em Unidade. Eu quero também trazer a mensagem que foi compartilhada sobre o julgar com amor, prudência e sabedoria. Por que eu escolhi essa mensagem para trazer hoje para falar desse tema de unidade, frutificando em unidade? Porque nós sabemos que quando melhor que sejam dois do que um, porque quando um cai, não tem quem o levante, né? Ou quando um está com frio, né? Quem um aquentará? E como a gente está falando de frutificação, uma das coisas que prejudica muito a nossa vida em abundância, né? Vamos dizer assim, a nossa vivência, uma das coisas que é, dificulta bastante o andamento da obra do Senhor, e às vezes até a nossa vida em casa ou na nossa amizade, é o julgamento, né? Então, eu quero colocar os 4 pontos, né, que foram falados no meu coração. Eu prefiro que você compartilhe, Miriam, por gentileza, porque senão eu vou ter que sair daqui e abrir. Eu não estou conseguindo abrir o Canva no, no meu computador. Não sei o que aconteceu. Então, se você conseguir, amém. Se não, amém também. Então, minhas irmãs, o que eu queria colocar para vocês é sobre frutificando em unidade, ajudando uns aos outros, né? E a importância de a gente ajudar um ao outro. O Jesus, ele é tão lindo, né? Como Jesus, quando você vê Jesus tratando as pessoas ao longo do seu ministério, o profeta dizia assim que ele não ia esmagar a cana quebrada, né? Ele não ia gritar. E ele também não ia esmagar aquele que já estava, né? Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes. E como ele é o nosso exemplo, ele é o nosso irmão mais velho, eu creio que a obra do Senhor, como a irmã Miriam já colocou, Salmo 133, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E ali o Senhor vai ordenar a bênção. A passagem bíblica que eu quero enfatizar nesse momento das bem-aventuranças e frutificando unidade é justamente Mateus 7, do versículo 1 ao 5, que fala assim: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tivestes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? E aí, se você continuar esses versículos, né, ele vai chegar no momento que ele nos chama a atenção, né, sobre a questão de nós não julgarmos, né? É, Então, eu queria deixar aqui para vocês 4 pontos para que nós possamos trabalhar juntos, né, esse ano, tanto aqui no Ministério Exer, quanto você na sua casa, quanto você com a sua vizinhança, quanto você eh, com a sua família, que é a questão de a gente não ser um canal, né, de confusão ou de disse-me-disse nos nossos grupos, e sim ser um canal de bênção. E a primeira coisa que a gente deve fazer é ser empático e nos colocar no lugar daquela pessoa.
né? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos revestimos de hipocrisia. Como diz a palavra do Senhor, a gente está com uma trave nos olhos e a gente está ali ferindo o nosso irmão que está com um cisco no olho, né? Então, Jesus fala, olha, tira a primeira trave que está nos teus olhos para você, né, falar do cisco que está no olho do teu irmão. Então, a primeira coisa, acho que o tópico um que a gente precisa para viver em unidade é se despir de toda hipocrisia, né? Realmente deixar que toda a hipocrisia é, saia do nosso meio, né? Saia dos nossos pensamentos. E o que que é hipocrisia? A hipocrisia é quando você é, julga alguma coisa, que condena alguma coisa que você mesmo faz, né? Ou você condena algo pequeno, sendo que você é, faz muito pior, né? Vamos colocar assim. Então, você está sendo hipócrita nesse sentido, porque você fala uma coisa e não faz, né? Julga algo que você está fazendo muito pior. E aí a gente vê que Jesus, ele condena a hipocrisia. A gente vai ver lá em Mateus também 23, do versículo 13 em diante, que Jesus, ele lista uma série de exemplos que são tidos como hipócritas, né? Então, assim, o primeiro ato, queridas, que eu quero, né, trazer para cada uma de nós e a gente levar isso para a nossa vida, é se despir de toda hipocrisia, caso nós possamos estar sendo hipócritas, né? Depois, o segundo ponto é que nós venhamos ter amor, né? Quando for preciso darmos algum parecer ou analisarmos, né, quem é de liderança, quem está na frente de grupos, sempre precisa fazer um conselho, dar um conselho, sempre precisa dar algum parecer. Então, como é que nós vamos fazer esse parecer com amor? Quando nós nos colocarmos no lugar da pessoa, né? Quando nós tivermos essa empatia, sabendo que nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, eu não vou cortar minha própria mão. Eu não vou arrancar meu próprio braço, né? No sentido de me machucar, literalmente. E a Bíblia fala que nós somos um corpo. Então, se uma parte do corpo sofre, todo mundo sofre. E se a parte do corpo se alegra, todo mundo se alegra. Então, esse é um crivo do amor, que venhamos usar a régua do amor, né? Porque em João diz assim, olha, que o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus quando nós nos amamos ardentemente um ao outro. Olha que coisa linda. Ele não fala assim só um amorzinho de coleguinha, ele fala ardentemente, né? Nossa, como eles se amam, nossa, como é lindo o relacionamento deles, não é, irmãs e irmãos? Então, isso é possível, Nívia? Claro que é possível. Nós estamos no projeto aqui no Ministério ESE, que é o jejum, né? O jejum frutificando no Espírito. Esse mês de janeiro nós fizemos 12 horas de jejum para que pudesse, buscando o fruto do Espírito do amor. E quem derrama esse amor no seu coração? É o Espírito Santo de Deus. Então você não acha que não tem? Eu, quando eu era nova convertida, que eu via aqueles irmãos com aquele amor tão genuíno, ardente, eu vi isso, irmãos. Eu vi aquilo e eu quis participar daquilo. Eu quis ter esse amor. E eu falava para Deus, Deus, eu não sinto esse amor. E eu fui descobrindo que é um fruto que ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo dentro de nós. Então, quando nós tivermos que viver, né? Nós vivemos em sociedade, então faça isso. Coloque a régua do amor, né? E o terceiro tópico é buscar ter discernimento em Cristo de determinadas situações. Não vamos ser tolos, mas nós temos o dom do Espírito Santo de Deus que nós podemos buscar. A Paulo fala para que nós busquemos os melhores dons. Tem o dom de discernimento de espírito, tem o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, que tudo isso é algo que é vindo do céu, é vindo de Deus. É para que você tenha discernimento entre o bem e o mal, entre que espírito que está sendo ali sendo usado, se é um espírito do homem, se é um espírito das trevas, isso é o espírito de Deus. Então, nós precisamos também ter esse crivo do discernimento, né?
É porque no Senhor, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. Então, se você, né, está no nosso meio, você vive em unidade, você quer viver em unidade, precisamos ter essa prudência, porque isso vai nos trazer a prudência. Então, nós temos de tirar a hipocrisia, trazer o amor como régua e trazer Cristo, né? Sabedoria de Cristo para que tenhamos prudência nos nossos relacionamentos. E por último, minhas irmãs, eu quero trazer, então, também a palavra do Senhor ali para ser aquele crivo da paz, né? Quando você precisar tomar algum direcionamento em algumas questões sociais em unidade, para que preserve a unidade, nós venhamos então avaliar se aquilo que está acontecendo está realmente de acordo com a palavra de Deus, porque nos últimos tempos teremos muitos falsos profetas, né? E nós já estamos nos últimos tempos, já faz algum tempo. E também o amor de muito vai esfriar. E nós precisamos cada dia mais nos aproximarmos da palavra de Deus, para que possamos crescer em unidade e viver verdadeiramente esse amor. O oxigênio do reino de Deus é o amor, mas nós só vamos viver isso se nós estivermos em unidade. Fidelidade um com o outro, respeito, né? Às vezes eu ficava pensando, como é que eu posso considerar todo mundo superior a mim? Porque o mundo prega o contrário, né? O mundo é o contrário. Não, eu que sou eu, sou eu, sou eu. E é algo desafiador, né? Na verdade, o reino de Deus é desafiador para todos nós. E aí, minhas irmãs, eu quero colocar aqui também para a gente finalizar que fala, como eu falei para vocês, em Colossenses 2:3 diz, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, nós não estamos avulsos neste mundo, né? Nós não aceitamos a Cristo e estamos por nossa conta. Não, o nosso mestre, nele está todo conhecimento e sabedoria. E para a gente continuar, né, vendo a importância dessa unidade, em Provérbios 16:28 diz assim: o homem perverso espalha contenda e o difamador separa os maiores amigos. Então, para que nós não venhamos alimentar, né, essa separação que não é do reino de Deus, que a gente acabou de ler Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? E, baseado nisso, eu gostaria de, antes de passar para a Lilian, que vai falar um pouquinho dos frutos, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu não sei se a Miriam já conseguiu, eu já compartilhei com a equipe do Ministério Zé. É, ela não conseguiu, mas então, na verdade, eu queria divulgar e apresentar alguns frutos, mas eu vou ver se eu consigo abrir enquanto a Lilian pode começando a falar e no final a gente apresenta. Lilian, então, para você, minha querida, Deus abençoe e que fique no coração de cada um de nós esses 4 itens, para que tenhamos um ano de muita frutificação e unidade felizes no Senhor, com a igreja do Senhor que vai morar no céu. Microfone, Lilian. Amém. Eu estou aqui falando amém, amém. Dizendo que já estou já. Parece que o microfone é aberto. Mas vamos lá. Rodando com tudo que as meninas já trouxeram até aqui. Eu estava aqui olhando, né, sobre os frutos do Espírito. E é um tema que realmente é muito grande, e é um tema também que ele vai nos trazer muitos despertamentos, porque para poder frutificar, como iniciou desde o início já com a Miriam, para que haja a frutificação, é muito necessário que haja a unidade, o espírito de unidade, porque um fruto ele não nasce sozinho, ele não brota sozinho, né? Na verdade, ele não brota sozinho. O fruto ele não diz assim, hoje eu quero
ser manga. Hoje eu quero ser jaca, né? A árvore, ela não tem esse dom de dizer isso, né? Hoje eu quero ser abacate. Não, ela nasce, ela cresce em unidade, é a semente que brota e aí cresce, né? A gente traz aqui a figura da natureza, né? A gente planta a semente, que é a palavra, e aí depois a gente vê o broto, e daqui a pouco a gente vê a árvore crescendo, e daqui a pouco a gente vê a flor, porque antes de vir o fruto vem as flores, e em seguida a gente consegue já ver os frutos. É verdade, todos os frutos, ela nasce de... deixa eu voltar aqui que eu sou curiosa. Todos os frutos de uma mesma árvore serão na mesma espécie, e as espécies em específico, né? E como eu estava trazendo o raciocínio, então ela primeiro floresce para depois ela frutificar. E é muito lindo, porque eu já vi essa parte. Eu não sou do interior, sou da capital, mas meu esposo é do interior. E aí eu fui, né, conhecer a parte do interior que ele cresceu a maior parte da vida dele. E eu vi lá na roça muitas árvores. Eu gosto muito de jambo, eu amo jambo. Jambo é uma delícia. E eu vi o pé de jambo, e o jambo, ele dá cada flor linda, e aquela coisa bonita, assim. E aí eu disse assim pro primo dele, Carlinho, e aí já tem jambo? Ele, calma, mulher, tem que esperar agora, é daqui a pouco, daqui a 6 meses. E ele disse assim, nossa, ainda vai demorar isso tudo? Ele, claro, você já sabe quantos anos tem o pé. Eu disse, deixa para lá, esquece. E aí, o que é que eu aprendi, né, com essa experiência? É que o fruto, ele requer um processo. Não é no toque de mágica, não é também da forma que você espera que aconteça. Deus, ele nos deixou o Espírito Santo, mas ele deixou um processo para poder os frutos do Espírito ir se manifestando. E é que nem beber uma água. Você não bebe água em um copo sujo. Você bebe água em copo limpo. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não vai manifestar o fruto deles em, é, é, em copo sujo, em corpo sujo. Lília, corpo sujo, você está me julgando? Nívia acabou de falar sobre julgamento. Por amor de Deus, não me interpretem mal, né? Atente seus ouvidos, como Miriam falou logo no início, sobre você ouvir determinadas coisas e deixar com que isso acabe minando nos seus ouvidos. Então, não estou te julgando, mas eu estou falando que o próprio Espírito Santo de Deus, ele fala que para poder ele habitar em nossos corpos, ele não habita em corpos sujos, ele precisa entrar para poder limpar a nossa casa, limpar o nosso coração, para que então haja a frutificação. E Gálatas, capítulo 5, verso 22, vai nos ensinar que frutos são esses. O fruto que Miriam já falou, do amor, do gozo, desculpe, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. E em 1 Coríntios ainda vai nos trazer outros rolos, né, de frutos. Aliás, a Bíblia toda vai nos trazer vários frutos do Espírito Santo, principalmente sobre sabedoria, sobre conhecimento, sobre entendimento. E claro que estamos falando sobre as bem-aventuranças, e como o texto de Mateus, na verdade, a bem-aventurança começa em Mateus 5, que a gente viu isso no ano passado, como Miriam já enfatizou, iniciamos esse projeto no ano passado, tem os vídeos no canal do YouTube, e esse ano a gente ficou com os 2 últimos capítulos, que é o 6 e o 7.
E o capítulo 7, ele vai nos trazer esse rol maravilhoso do fruto, né? Do você saborear o fruto, porque essa é a melhor parte de todo o processo. É quando você começa a saborear o fruto, é quando você começa a ver a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso, porque você olha para você lá atrás e você diz assim, nossa, quem eu era e nossa, quem Jesus está me fazendo ser hoje. Não é nem quem eu sou hoje, é quem Deus está me fazendo ser. E aí, quando você olha para trás, você olha lá ainda em Gálatas, capítulo 5, no verso 20, no 20, você vai ver que você era idólatra, você não é mais liga, eu era feiticeira, não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus, quem está falando é a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, verso 20. E aqui eu estou generalizando, eu não estou especificando, pelo amor de Jesus Cristo. Você era contendeiro, provocava inimizades, Miriam falou sobre isso, você praticava porfias, emulações, iras, você causava pelejas, dissensões, heresias, invejas, tinha aqui na moto do vizinho, eu peço desculpas em nome de Jesus, era beberrão, era comilão, né, o espírito de glutonaria, e todas essas outras coisas, era, claro, a vontade da carne, era a vontade do qual você não estava em volta com o Espírito Santo. Mas quando você se envolve com o Espírito Santo, que você recebe ele na sua vida, e você, então, agora começa a desfrutar da presença dele, você começa agora a desfrutar do que ele tem para lhe entregar, que é os frutos dele. E essa é a melhor parte, como eu havia dito. Por quê? Porque você agora está vivendo e está comendo o melhor da terra, que é o melhor do que ele tem para lhe dar. E impressionante que eu não quero entrar no texto, porque daqui a 2 dias eu vou postar esse texto no grupo, mas não tem como não trazer o texto para compartilhar com vocês. Eu não queria, né? Mas não tem como. Mas é porque é algo assim muito prazeroso, muito gostoso. Porque o que é que no capítulo 7 ele vai falar, né? Cuidado com os falsos profetas. Gálatas 5 acabou de lhe dizer isso? Acabou de dizer. Porque os seus frutos os conhecereis. Homens que colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Eu acabei de citar isso de Gálatas 5, da disseminação, da feitiçaria, da inimizade, e eu só vou pontuar os tópicos porque eu não quero dizer, eu não quero entregar tudo, né? E aí ele fala assim, ó, não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Não pode você estar ainda com os pensamentos nas coisas, nos prazeres da terra, da carne, e está também falando que tem o espírito de mansidão, ou que tem o espírito de gozo, de benignidade, né? Foi como Nívia falou em Mateus 23, cuidado, vocês hipócritas e fariseus, você está dizendo que é e não é, você está dizendo que faz e não faz. Então, são coisas que, para poder a gente frutificar e viver realmente o que a Bíblia vem nos ensinar sobre produzir frutos bons, sobre ser frutífero, sobre ser próspero, é estar sujeito à vontade de Deus, é estar debaixo da ordenança de Deus. E para vivermos debaixo da ordenança de Deus, é necessário renúncias. Porque se você não renunciar, se você não abrir mão das suas vontades, dos seus eus, você não tem como dar fruto bom sendo uma árvore ruim. Ou não tem como você dar fruto ruim sendo uma árvore boa. Não tem como. É Mateus que está dizendo, não sou eu, é a Bíblia que está falando isso. Então, não tem como você dizer assim, eu até pratiquei, mas eu tenho um bom coração. Como é isso? Paulo não ensinou isso.
Muito pelo contrário, ele nos ensinou que havia um conflito muito grande nele, porque o que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas ele não deixava ser dominado pelo que ele queria fazer. Porque se ele deixasse ser dominado pelo que ele queria fazer, ele não teria sido hoje uma referência de um fruto bom para as nossas vidas dentro do Evangelho de Cristo. Se Pedro, ele tivesse feito tudo o que ele realmente queria ter feito, ele também não seria hoje a referência de fruto bom do qual a gente consome muito dele. Normalmente a gente consome só a partir do que ele puxou a espada. Mas Pedro não se resumiu só no fato de ter puxado a espada. Pedro passou por muita adversidade. Pedro passou por muitos conflitos. E ele realmente era uma árvore boa ao ponto de que o próprio Jesus intercedeu por ele. Gente, o próprio Jesus disse assim, ó, Pedro, Satanás está te cirandando, mas eu intercedi por você. Então, porque verdadeiramente em Pedro havia uma árvore boa e Deus, e tão poderosa a árvore boa que havia dentro de Pedro, que Jesus vem e diz a ele, ó, sobre você eu edifico a minha igreja. Por que será que Jesus confiou esse fruto em uma árvore, né? Simbolicamente, Pedro? Porque ele viu que realmente a árvore era boa e os frutos seriam bons. Infelizmente, no decorrer do processo, e o processo ele é algo assim longo e é baseado em renúncias, conduziu Pedro para uma morosidade. Pedro não desistiu do evangelho. Ele acabou se tornando moroso no processo. Porque, infelizmente, a gente já ouviu falar muito, a árvore que dá fruto, ela é apedrejada. E muito apedrejada. Porque tudo lhe incomoda naquela árvore. O jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de sorrir, o comportamento, as atitudes, tudo naquela árvore, porque está frutificando, te incomoda. Me incomoda. Aconteceu às vezes que eu tirei pedra em árvores frutíferas. E eu falo aqui num sentido figurado, mas a gente consegue trazer também para o real da história, né? Então, quantas são as vezes, né? É que nem um louvor que está permeando aí com algumas discussões que relata a história de João, por sinal. E é um louvor por ele eu estou gastando a minha vida. Gente, quem nunca disse isso? Quem nunca no seu secreto, na igreja, desesperada, abafada, sufocada, nunca disse a Jesus, eu estou cansada, eu estou gastando a minha vida e cadê o Senhor? Quem nunca disse isso? E temos vários textos na Bíblia que fala, que relata sobre isso. A gente tem tantos exemplos bíblicos que relatam sobre isso, mas por conta disso, do louvor, o rapaz, o levita que está, né, cantando esse louvor está sendo o quê? Apedrejado. Então, quem nunca apedrejou uma árvore que dá frutos? Quem nunca? Agora precisamos ter, como o Nívia falou, prudência, muita prudência, muita cautela. Como o Miriam falou, muito cuidado, porque às vezes a gente fala de uma forma e a outra pessoa recebe de outra e é mal interpretada. Isso causa uma confusão, isso causa um desgaste desnecessário, porque foi como até ontem eu fiz a live no meu perfil ontem, eu falei, você sabe pedir ajuda? Às vezes você está pedindo ajuda, mas as pessoas não estão lhe ajudando porque você não está sabendo pedir ajuda. E não é porque você não esteja precisando de ajuda, é porque às vezes você não está conseguindo externar ou organizar as palavras ou as frases do pedido de ajuda ou do pedido de socorro. Até o próprio Deus pedisse e não recebesse porque pedis mal. Então, para poder a gente não se delongar muito, vamos nos ater ao que esse ano Deus tem proposto para as nossas vidas de frutificação, e para que haja a frutificação é necessário que a gente precise ser podadas, ser aradas, ser limpas,
ser reestruturadas, serem reorganizadas, e ser permissiva. Precisamos ser muito permissivos, porque se nós não nos permitirmos, Jesus ele não vai fazer aquilo que a gente não permita que ele faça. Ele até quer fazer, mesmo porque a Bíblia vai nos ensinar que o exército de anjos está à nossa disposição. Né? Hebreus capítulo 1 vai nos ensinar isso, que os anjos ministradores estão à nossa disposição para fazermos tudo aquilo que nós venhamos a precisar, a necessitar. Mas para isso, precisamos estar alinhado com a vontade de Deus, frutificando conforme Deus assim tem nos dado os frutos. Lília, eu só sei falar em línguas. Fala em línguas. Esse é um fruto, isso é um dom. Lília, eu só sei profetizar. Profetiza, deixa Deus te usar. Fala até para as pedras. Porque se você não falar, as pedras vão falar por você. Isso é fato, gente. Eu tenho visto isso. Lília, o que quer dizer as pedras? É o acúmulo de areia e água? Não, a pedra, no sentido simbólico e figurado da Bíblia, não é sobre isso, não. A pedra são aquelas pessoas que não têm nada a ver com Deus, mas está lendo a Bíblia, ou está lendo algum livro e está chegando diante de certas pessoas e está dizendo assim, ó, Deus te ama. Enquanto que nós, que deveríamos estar externando esse fruto do Espírito, não estamos externando, dizendo assim, ó, Jesus te ama. Isso é externação do fruto. De qual fruto? De tantos. Amor, como já foi dito, amor, paz, bondade, benignidade, gozo, longanimidade, a mansidão, a temperança. E aqui, claro que cada caráter, cada personalidade, cada tipologia vai ter uma peculiaridade da mansidão, vai ter uma peculiaridade da temperança, porque Deus, ele são irmãos, mas não são iguais. Um é maior do que o outro, e tanto na mão direita como na esquerda. São irmãos, um é mais gordo, o outro é mais magro, um é mais fino, o outro é mais achatado. São irmãos, mas cada um aqui tem a sua peculiaridade, tem a sua função, e nem por isso eles vão deixar de ter o espírito de mansidão, de temperança, de paz, de amor, nem por isso. Então, vamos ser vigilantes, vamos ser muito prudentes. É tempo de sermos prudentes, para que possamos viver verdadeiramente o que Deus ele tem designado para as nossas vidas. E aqui eu encerro a minha participação, senão vou tomar o tempo todo. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. Então, como não conseguimos, pelo jeito, apresentar, aí, né, eu vou falar. É, nós tínhamos sugeridos, eu não sei se alguma das irmãs que estão presentes aqui tem algum pedido de oração para colocar aí no chat, ou também quer falar o que você espera para esse ano, né? Nós esperamos para esse ano muita frutificação, como nós já temos falado, nós esperamos para esse ano que o reino de Deus se expanda, que nós possamos cada dia mais, né, trazer mais mulheres para que possam viver o reino de Deus. Eu só gostaria de colocar aqui que alguns frutos, né, do Ministério Ezé, para quem não conhece, se vocês quiserem, nós temos o grupo do WhatsApp, nós temos também um grupo no Telegram, é só procurar ali no Telegram, por exemplo, Ministério Ezé vai aparecer lá. O grupo do WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nós temos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né? Como você que está acessando aqui pelo YouTube já tem visto. Também tem uma série de devocionais no Spotify. Nós também temos uma novidade aí no final do ano passado, que foi lançado o primeiro curso do Ministério Ezé, que é a Identidade de uma Ezé, né? Nós vamos ter esse ano, novamente, aí a divulgação desse curso, né, que é uma imersão na realidade. Então, convido vocês a estarem nos acompanhando, inscreva-se no canal, né, deixe aí os seus comentários, para que você esteja acompanhando o que tem acontecido aqui conosco, né, venha somar conosco em unidade no reino de Deus. E também nós temos um livro que chama Livros Virtudes, né? Nós estamos também disponibilizando este livro para um preço muito acessível e que vocês orem por nós. Orem por cada um de nós. Eu, Nívia Cris, Miriam Silva, Lilian Trindade, Gleide Guedes, né, que tomamos no nosso coração esse propósito de unir mulheres com
a vontade de buscar e viver a cultura do reino de Deus. Amém? Então, a irmã Miriam Silva vai fazer a oração final. Se alguém quiser colocar alguma coisa no chat ou falar também, estamos aqui à disposição. E a nosso objetivo é isso: orarmos umas pelas outras, ajudarmos umas às outras, independente do seu cargo, independente da sua função, independente do qual galho que você pertence a essa árvore, ou qual parte do corpo, né, você pertence nesse corpo. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras. E como disse a Lília, todas nós precisamos de ajuda em algum momento, né? Eu preciso das vossas orações, pareçam das vossas orações, eu e minha família, e juntas, minhas irmãs, muitas vezes a vitória de vocês me alimenta, me sustenta, me dá vontade para continuar, né? Então é isso que eu queria colocar, né? E passo a palavra aí para Miriam fechar então esse momento aí com um momento de oração, que Deus abençoe. Obrigada, minhas irmãs, pela presença de todos. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Quantas chaves nós conseguimos pegar? Se você não anotou, volte e anote. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por mais esse momento, pela abertura de mais esse ano, que o Senhor nos concede estarmos aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então, vamos orar. Você que tem algum pedido, a irmã Márcia estava aqui e ela pediu oração lá no grupo. Então, vamos orar pela irmã Márcia, que o Senhor restaure a saúde dela também por completo, e as demais irmãs que entrarem posteriormente, que precisam que a oração também as alcance. Vamos agradecer ao Pai. Deus justo e santo, Pai de amor, bondade e graça, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor é nas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e se não fosse a tua mão sobre nós, Pai, nós já teríamos perecido, já teríamos partido dessa vida, mas o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos provê, e nós somos gratos a ti por tudo. Obrigado, Senhor, por esse ano, juntamente com as minhas irmãs, de nós continuarmos frutificando. O Senhor já tem dado essa palavra para nós desde o ano passado, e o Senhor continua aquecendo, incendiando os nossos corações para continuarmos frutificando em unidade. E como mulheres que têm buscado o teu plano original, a viver a real essência de quem nós somos em ti, em quem o Senhor é em nós. Que nós possamos, Pai, juntas, como partes do corpo de Cristo, frutificarmos juntas, crescermos juntas, porque essa é a vontade para nós, Pai. Que nós possamos continuar nos submetendo à tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai, vai tirando todo o atrapalho, tudo que tem tentado paralisar a continuação da tua obra. Senhor, visita cada lar neste momento, cada exer que aqui entrou, cada exer que está presente ou assistirá posteriormente estas ministrações, que elas possam ser impactadas com aquilo que o Senhor vai revelar para elas também, Pai. Que cada palavra liberada aqui possa chegar de bom grado, chegar de forma limpa e clara aos ouvidos de cada um, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai tirando, Senhor, o tapão dos nossos ouvidos, para que nós não venhamos ouvir a tua palavra de forma distorcida, mas aquilo que nos serve como disciplina e correção, que possamos, sim, Pai, pegar isso e corrigir, em nome de Jesus. Ajude-nos a corrigir a rota, se por vezes nós estamos andando ou pegando atalhos para longe da tua presença, nos puxe para mais perto, Pai, em nome de Jesus. Nos mostre, Senhor, que nós possamos continuar andando, trilhando o caminho que o Senhor tem proposto para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos ficar presas às circunstâncias e às emoções, mas que nós possamos nos alegrar sempre no Senhor, independente da circunstância que estejamos passando. Que nós possamos apresentar diante do Senhor todas as nossas súplicas, todas as nossas aflições, apresentar ao Senhor tudo que tem roubado ou tentado roubar a nossa paz, apresentar diante do Senhor com ações de graça. O Senhor diz para apresentarmos
tudo ao Senhor com súplicas e orações e também já agradecermos. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chama para continuarmos andando em verdade e em amor. Que possamos, Senhor, continuar unidas em unidade, Pai, para frutificar. E no nosso meio, Senhor, possamos estar alicerçados no vínculo da paz, possamos ser essas mulheres que são pacificadoras. Dentro dos nossos lares, aonde nós formos, que sejamos essas que levam a tua paz. O evangelho da tua paz, aleluia, aleluia, que o Senhor venha crescer nas nossas vidas e nós diminuirmos. Pai, nos mostra em nome de Jesus o que nós precisamos ainda eliminar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a tirar a trave dos nossos olhos, Pai, antes de enxergar o defeito no outro irmão, em nome de Jesus. E como partes do corpo de Cristo, o Senhor sendo o nosso cabeça. Que nós venhamos, em vez de ficarmos brigando ou discutindo ou criticando uns aos outros, Senhor, que nós venhamos estarmos unidos, porque cada um tem a função. Cada um tem um, uma prioridade dentro do corpo de Cristo. Cada membro serve para alguma coisa, mas se um membro está machucado, todo o corpo vai sentir. Nós sentimos isso no nosso corpo físico, o corpo de Cristo não é diferente. Pai, que nós sejamos esses que enviam, que ajudam uns aos outros e não derrubam. Quando virmos um irmão prostrado, que nós possamos prontamente ajudar a levantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos esses que estendam as mãos, que sejamos os pés e as mãos de Cristo por onde nós formos. Em nome de Jesus, dai-nos discernimento. Em tudo que fizermos, possamos ter discernimento do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Que todas as palavras que saírem dos nossos lábios sejam para edificar aqueles que estarão ouvindo, que haja doçura no nosso falar, em tudo que falarmos, Pai, que haja doçura. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos a sermos cada dia mais parecidos contigo, que possamos refletir o Senhor aonde nós formos, que possamos continuar sendo essa luz que ilumina aqueles que se encontram em trevas, que possamos ser sim o sal que venha dar sabor na vida das pessoas e não salgar demais ou ficar insosso, mas sejamos esse sal que traz o tempero adequado e ideal para a vida das pessoas à nossa volta. Que nós possamos, Pai, ter impressos em nós, em cada uma de nós, o caráter de Cristo. Ensina-nos, Senhor, a sermos mansos e humildes de coração, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que é para aprender com o Senhor, então ensina-nos, Pai. Estamos aqui na tua escola, ó Espírito Santo, ensina-nos. Nós não queremos continuar a vida como outrora levávamos, Pai. Sabemos que o Senhor tem vinho novo para ser derramado sobre as nossas vidas, mas nós precisamos deixar as coisas velhas. Nós precisamos deixar as coisas velhas, Pai. Se necessário for trocar o odre para derramar vinho novo, precisa ser odre novo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a mudar e a eliminar o que não te agrada, não glorifica o teu nome, Pai. Que possamos todos os dias buscar a santificação, porque sem a qual nós não veremos o Senhor. E que nós não venhamos extinguir ou apagar o teu espírito, mas que nós possamos ser incendiadas pelo teu Espírito Santo, Pai. Incendeia lares com teu Espírito Santo, que haja harmonia, que haja paz, que mulheres se levantem como um exército, prostrada diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possa ser ativada em cada mulher as virtudes do teu Espírito Santo, as virtudes da mulher virtuosa que o Senhor nos fez para ser, que possamos, Pai, exercitar cada uma dessas virtudes em nome de Jesus. Colocar em prática, Pai, a tua palavra, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. A começar em nós, Pai, depois através de nós. Assim eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amadas. Nos vemos, então, no próximo encontro. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Mas não é qualquer paz, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, que venha guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe.